Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: Conselho da Espiritualidade sobre o momento atual. Vamos lá? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, quartzo fumê, e a opção número 2, a água marinha. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos ver aí, pedir um conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Opção número 1, quartzo fumê. Opção número 2, água marinha. Parem, se conectem, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Bom, vamos lá, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Então, para quem conseguiu se conectar e escolheu o quartzo fumê, conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê, conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê, conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê embaralhado, conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê, nós temos a carta do diabo. O diabo, gente, ele fala muito de posse, de obsessão, de ciúmes, de vocês muito presos a uma situação. Tem a necessidade aqui de soltar, a necessidade de deixar as coisas fluírem mais facilmente. Para quem pensou no momento aí, na parte profissional e financeira, vocês estão vibrando talvez a melhor energia que a gente tem para ganhar dinheiro no momento, tá? Então aproveite esse momento na parte profissional e financeira, que a energia está extremamente positiva para que as coisas fluam e aconteçam, tá? Principalmente ganhos materiais está muito positivo. Para as demais situações, o jogo pede para a gente, que a gente fala que a gente está muito preso numa situação. E quando a gente vibra muito denso, as energias não fluem. Então as coisas demoram mais a acontecer, as coisas demoram mais a fluir. Então a necessidade da gente soltar para que as coisas fluam melhor. Seria muito interessante aqui o Salmo 91 para levantar barreiras de proteção aí na vida de vocês e fazer com que as energias fluam mais facilmente, tá bom? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê. Mostra pra gente. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê. Mostra pra gente. Embaralhado. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Para quem se conectou com o quartzo fumê. Nós temos 5 de ouros, 3 de espadas, 5 de paus. Aqui tá a sofrência pura, né? 3 de ouros, imperador, as de espadas. A carta do corte é um 9 de paus. Gente,
Para quem pensou na parte profissional, o diabo vem falando que existe grandes chances aqui dessa fase ruim que vocês estão vivendo possa ser transmutada, pode ser transformada e as coisas podem começar a se construir, se trabalhar uma estrutura de uma situação na qual vocês possam sair vitoriosos diante dessa situação, conseguir dar a volta por cima. Só tomem cuidado com a parte de comunicação, procurem se expressar mais claramente, procurem ser mais práticos e objetivos na forma de se expressar, tá? Mas para quem pensou no momento na parte financeira ou profissional, grandes chances de vocês darem uma reviravolta. Quem pensou na parte afetiva, que é a grande maioria, vocês estão vibrando uma energia muito densa, uma energia muito pesada. A grande maioria está sofrendo, a grande maioria está se sentindo sozinha, perdida, no frio, na chuva, o coração está machucado, o coração está ferido, está ali mordendo pé de mesa de boteco, né? Mas o grande problema é que vocês precisam soltar essa energia, porque a gente abriu com a carta do diabo. Quanto na parte financeira o diabo é uma carta maravilhosa, na parte afetiva o diabo talvez seja uma das piores cartas que nós temos. E aqui veio 3 cartas muito ruins, 4 na verdade, né? Com o 10 de paus aqui. Cartas ruins. Então a gente precisa aqui soltar essa energia. Vocês estão muito presos numa situação e a própria energia de vocês não está deixando as coisas fluírem, não está deixando as coisas acontecerem. É como que a gente está vivendo uma dor e a gente mesmo não consegue se libertar dessa dor, porque está preso na energia do diabo. Então façam o Salmo 91, uma vez ao dia, não importa o horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, mas é muito importante vocês quebrarem essa energia do diabo, para que as coisas aqui possam começar a fluir. O diabo não é o diabo da Bíblia, não é que tem demônio, não é que tem espírito ruim do lado de vocês. O diabo é uma energia densa, ele é uma energia pesada, então ele faz com que as coisas não fluam, com que as coisas não aconteçam. Então uma situação que poderia ali ser resolvida em 1 mês leva 1 ano para se solucionar. Então vocês precisam quebrar essa energia, precisam deixar que as energias fluam. Então o ideal aqui é o Salmo 91, tá? Uma vez ao dia, não importa o horário, coloque o nome de vocês e o nome da pessoa antes de fazer o salmo. E faça diariamente. Quebrando essa energia do diabo aí, as coisas vão fluir mais fácil. As coisas vão começar a caminhar, porque a gente tem aqui um 10 de paus. E o 10 de paus é uma carta que fala da gente se sentindo ali como se a gente carregasse o mundo nas costas, né? Um grande fardo, um grande peso sobre os ombros. Só que o 10 de paus, eu acho que eu tinha falado 5 de paus na hora que eu coloquei as cartas. Não sei porque eu achei isso. Também não sei se eu falei 5 de paus ou não, tá? Mas é 10 de paus, gente. Mas o 10 de paus, ele nos lembra o seguinte, que a gente está se sentindo como se a gente carregasse um grande peso, um grande fardo sobre os ombros. Só que à medida em que a gente caminha, a gente tende a largar esses pedaços de pau pelo caminho. Então a tendência é que à medida em que a gente solte essa energia do diabo, esse fardo que a gente se sente carregando vai se tornando mais leve, porque a tendência é as coisas começarem a poder fluir, começarem a poder acontecer, né? À medida em que a gente larga os pedaços de pau, conforme nós vamos andando, esse fardo se torna mais leve, a gente começa a caminhar também com mais facilidade. Então é muito importante aqui quebrar essa energia para que as coisas possam começar a se fazer, porque a gente tem em seguida um 3 de ouros. E o 3 de ouros, se a gente fosse comparar com uma construção, o 3 de ouros sempre é a carta do alicerce, nunca a carta do telhado. Porque a gente não começa uma construção pelo telhado, a gente começa sempre uma construção pelo alicerce. Então o 3 de ouros fala pra gente o seguinte, vamos fazer uma base,
Vamos fazer uma estrutura para que a gente possa, num futuro, construir essa situação, erguer essas paredes e depois colocar um telhado na situação. Só que a gente tem que lembrar, gente, que relacionamento, ele é feito pelos dois. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar. Nem eu e nem vocês vamos conseguir levar um relacionamento sozinhos. O relacionamento ele é feito numa dupla. Então os dois precisam investir na relação, os dois precisam trabalhar para a relação. Não adianta tentar fazer tudo sozinha. E muitas vezes a gente tenta fazer com que as coisas andem e a gente acaba acumulando um peso muito grande nas nossas costas também. A gente acaba querendo fazer tudo sozinho, né? Então não resolve. A gente tem que também dar espaço para que a outra pessoa faça, que a outra pessoa trabalhe, invista e mostre para o universo que ela também está interessada em que essa situação aconteça, que essa relação possa se fazer. Então não tente fazer todo o trabalho sozinho. Vocês veem como uma energia do imperador, que é uma energia de conquista, de vitória, de sucesso, de triunfo. O imperador tem essa energia. Só que o imperador também tem uma energia muito de ego e orgulho. Tome cuidado com o ego e com o orgulho de vocês. E o imperador também é aquela pessoa que quer tudo muito do jeito dele ou dela. Então o jogo pede para vocês também o seguinte: sejam um pouco mais flexíveis, tá? Sejam mais maleáveis diante da situação. Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de imperador e é num nível inconsciente. Mas a gente quer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, ou da forma que a gente acha que tem que ser. Então um pouco aqui de maleabilidade ajudaria bastante. Em seguida, a gente tem um As de Espadas. E o As de Espadas é uma carta que nos convida a uma conversa. Uma conversa que não é romântica, mas uma conversa que é verdadeira. Tentar ali colocar os pingos nos is, tentar ali resolver as coisas da melhor forma e do melhor jeito possível, né? Lembrando que a gente nem sempre está certo, mas que também nem sempre o outro está totalmente errado. Então vocês precisam aqui ter uma conversa que muitas vezes não é romântica, mas uma conversa que é esclarecedora, na qual a gente expõe ali as nossas vontades, os nossos desejos, o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente pode oferecer diante de uma situação. Então procurem olhar as coisas com mais claridade, procurem olhar as coisas com uma maior luminosidade, tá? Porque o As de Espadas ele traz uma clareza também para a gente diante da situação. A carta do corte veio um 9 de paus. O 9 de paus é uma carta que é representada como 8 estacas que estão espetadas no chão, uma pessoa guardando essas 8 estacas, ela está com a 9ª estaca na mão, mas geralmente numa posição meio defensiva, meio se protegendo, e também de cansaço. Então é uma carta que fala que vocês podem estar muito cansados da situação que está vivendo, mas é uma carta que fala da gente se segurando, da gente se contendo diante da comunicação. Então é uma carta que pede para a gente melhorar a comunicação, pede para a gente conversar mais, esclarecer mais, não é DR, é conversar, é expor os nossos desejos, as nossas vontades, não é cobrar, não é apontar o dedo, é conversar, gente, como a gente conversa com um amigo. Procurem conversar mais, procurem expor mais também o que vocês querem, o que vocês desejam, o que vocês gostariam, e não o que a pessoa não está nos ofertando ou nos oferecendo. Mudem a forma de falar, mudem a forma de conversar. Aqui a gente percebe que provavelmente a comunicação está meio truncada. A comunicação muitas vezes está inexistindo, né? Vocês não estão tendo essa comunicação. Mas tome cuidado para que o ego e o orgulho de vocês também não tente conduzir a situação do jeito que vocês acham que é certo e da forma que vocês acreditam que tem que ser feita ou conduzida, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo.
Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar um WhatsApp que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a água marinha. Vamos lá? Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Embaralhado. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Imperador. O Imperador é uma carta que fala de vitória, de conquista, de sucesso, de triunfo, mas é uma carta que pede para a gente tomar cuidado com o nosso ego e com o nosso orgulho, cuidado para nós não estarmos muito também inflexíveis diante das situações, que a gente precisa ser mais flexível diante de tudo que acontece, que nem sempre a nossa opinião ou o nosso desejo tem que prevalecer. Então, o Imperador, ele é uma energia da gente conquistar as coisas, mas pedindo sempre muita atenção para que a gente não esteja colocando o nosso ego, o nosso orgulho ou as nossas vontades acima de tudo e de todos. Então, cuidado com esse lado, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. Três de copas. Conselho da espiritualidade sobre o momento atual, para quem se conectou com a água marinha. 3 de copas. Sol. Força. 10 de copas. Cavaleiro de espadas. As de espadas e 4 de copas como carta do corte. Bom, a gente começa com a carta do Imperador e eu venho um 3 de copas aqui, né? O Imperador dificilmente vem para a nossa vida sozinho. O Imperador geralmente vem ali atrelado a alguma situação ou traz ali uma bagagem junto dele. Como eu começo o jogo com um 3 de copas, aqui a gente percebe que existe muitos casos de triângulo envolvido. Triângulo necessariamente, gente, não é um outro relacionamento. Triângulo é tudo aquilo que a gente divide a nossa atenção. Muitas vezes pode ser um trabalho, um estudo, um projeto de vida, ou uma ex que não larga do pé, ou a pessoa tem filhos, enfim, tragam para a realidade de vocês, tá? Muitas vezes são pais que essa pessoa banca ou ajuda, enfim, um trabalho, ou a própria vida de solteiro, tá? O triângulo é tudo aquilo que a gente divide as nossas energias, é tudo aquilo ali que a gente fica em dúvida, né? Com situações. Então aqui a gente tem muitos casos de triângulo, necessariamente não é alguém comprometido, como eu acabei de falar, tá? Só que em seguida desse 3 de copas eu tenho a carta do Sol.
Muitos aqui podem estar afastados, muitos aqui podem estar meio ali desconectados, né? A gente sente ali a situação meio esquisita, a gente muitas vezes não tendo muita liga com o outro. Isso pode ser resolvido, isso pode vir a ser solucionado, porque o Sol é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento. Só que o Sol também nos fala muito de retomadas amorosas. E para a gente ter uma retomada amorosa, necessariamente a gente não precisa estar separado, tá? A gente pode estar junto, mas à medida em que a gente muda a forma de lidar, a forma de fazer as coisas acontecerem, tudo pode fluir e tudo pode acontecer de uma forma muito mais fácil e menos complicada para todos os envolvidos. Então a energia do Sol, ela vem aqui trazendo perspectivas de melhoras no relacionamento, na situação em que vocês estão vivendo, tá? E em seguida desse Sol eu tenho a carta da força. E a força é uma carta que fala de emoção. A força é uma carta que fala de sentimento, né? Então, eu sugeriria o seguinte, porque a força ela fala de sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, já enraizados, que já criaram corpo, que já criaram ali uma estrutura. Mas a força, ela fala muito da gente se segurar, da gente ali conter, da gente não demonstrar o que a gente sente. Então, gente, tenta soltar um pouco também. Cuidado, porque muitas vezes a gente passa por algumas fases. O imperador é muito difícil de demonstrar sentimentos, né? E muitas vezes a gente convive com pessoas assim que são mais duras, mais secas muitas vezes, e a gente acaba também se segurando em não demonstrar os nossos sentimentos. Então eu sugeriria para vocês o seguinte: sejam vocês, tá? Procurem fazer com que as coisas fluam de uma forma leve, de uma forma gostosa. Ah, porque não fala que me ama, então também não vou falar mais que eu amo. Cuidado com o ego e o orgulho do imperador. Deixa a coisa fluir, solte um pouco as emoções que muitas vezes vocês estão segurando, que muitas vezes vocês estão represando ali dentro de vocês. Porque existe uma grande chance de vocês conseguirem se acertar e se resolver aqui. Porque a gente vem com um 10 de copas, e o 10 de copas é a carta do final feliz. Então o 10 de copas geralmente ele é representado por alguém chegando depois do seu dia de trabalho, encontrando ali o seu companheiro ou a sua companheira. Geralmente tem umas crianças brincando, uns animaizinhos de estimação, uma casa ao fundo. Enfim, é uma carta que nos remete muito a gente conseguir dar a volta por cima nos problemas e ter um final feliz da história que a gente está vivendo, da situação que a gente está passando. Aqui no caso esse deck é uma família de golfinho, tá? Mas é sempre uma carta que nos remete a uma melhora das situações. É uma carta que nos remete a gente conseguindo ter um final feliz de tudo aquilo que a gente está passando, ou seja, resolvendo, solucionando ali os problemas e os obstáculos que nós estamos vivendo. Então existe uma energia aqui para vocês conseguirem dar uma volta por cima diante dos obstáculos que estão sendo enfrentados, diante das adversidades aí que está acontecendo entre vocês. Só que vocês têm que pensar também, porque eu tenho aqui um cavaleiro de espadas, que vocês lidam com uma pessoa que, primeiro, é uma pessoa extremamente racional, né? Uma pessoa que provavelmente stalkeia vocês, uma pessoa que sempre lida com as situações meio que com um pé atrás, porque o cavaleiro de espadas ele está indo para a guerra. Então, geralmente marca pessoas que estão sempre ali se defendendo, sempre ali na defensiva, né? Parece que tem medo de se lançar, parece que tem medo de se jogar e se machucar muitas vezes. Então, aquela pessoa que, como está indo para a guerra, está sempre com um pé atrás. A impressão que dá muitas vezes que você fala bom dia e a pessoa vai perguntar bom dia por quê, né? Então a gente percebe que vocês estão lidando com uma pessoa que está meio armado, que está meio na defensiva. Então talvez aqui o ideal fosse ter uma conversa, as de espadas, uma conversa que não é romântica, mas que é esclarecedora,
que vocês exponham também o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando da situação, né? E a pessoa também, e dessa forma vocês tentarem chegar a um denominador comum, tentar colocar ali os pingos nos is. Porque uma vez que a gente consegue esclarecer uma série de dúvidas, uma série de situações que estão acontecendo, é muito mais fácil das coisas poderem fluir e acontecer. Aqui eu acho que está precisando ali de uma conversa mais esclarecedora entre vocês, tá? Para se saber realmente o que se quer, para se saber realmente o que fazer ou como fazer as coisas. A carta do corte veio um 4 de copas. E o 4 de copas é uma carta que fala também do tédio, da monotonia. Cuidado para vocês também não estarem deixando a vida de vocês cair num tédio, na monotonia. O 3 de copas, gente, é uma carta que fala muito de celebrar, de comemorar, de festejar. E o 4 de copas é uma carta que fala das coisas ali meio sem graça, meio parada, meio monótona. Então, vivam, tragam um pouco mais de alegria, tragam um pouco mais de fluidez para as situações. Não deixe a vida de vocês cair naquele marasmo, naquela chatice. Ah, Márcio, eu tô sozinha. Então saia, se divirta, dê risada. Sabe? A gente não precisa sair e ficar com alguém se você não quer. Você não precisa sair e beijar 10 bocas numa noite. Beija quantas você quiser. Se você não quiser beijar nenhuma, não beija nenhuma. Sabe? Mas não vá cair na monotonia, não vá cair no tédio, porque o 4 de copas é a carta do tédio. Se vocês estão com alguém, o relacionamento de vocês está ficando morno. E com água morna a gente não faz nem chá. Então tentem trazer alguma movimentação, tentem trazer aí momentos mais alegres, mais felizes, mais comemorativos. Se vocês estão sozinha, tentem também trazer alguma movimentação para a vida de vocês. Tragam aí uma fluidez maior para a vida de vocês, tá? Tentem fazer com que a monotonia seja deixada um pouco de lado. Vão em direção a coisas novas, tragam aí um colorido diferente para a vida de vocês. Mas aqui, gente, quando eu falo de ter uma conversa, porque aqui pede muito uma conversa que é esclarecedora e não romântica, para quem está junto. Quem está sozinho, muitas vezes essa conversa tem que ser feita a gente com a gente mesmo. A gente tem que parar, olhar a situação, refletir, ver o que a gente está fazendo da nossa vida, o que a gente está buscando para a nossa vida. Ah, porque eu estou muito chateada, porque ele me largou, não tenho ânimo para sair. Gente, os outros fazem com a gente o que a gente permite que eles façam. Então não adianta a gente também colocar a culpa no outro e não fazer nada para melhorar a nossa situação. Então tentem ter essa conversa para quem está sozinho com vocês mesmos. Até que ponto eu estou sofrendo por uma pessoa, mas até que ponto essa pessoa efetivamente faz bem para mim? Até que ponto eu não estou preso na situação por ego e orgulho? Até que ponto eu vou continuar numa situação que não está me agregando nada? Então é um momento também de vocês fazerem uma reflexão, de ter aí uma conversa vocês com vocês mesmos para quem está sozinho ou está separada e descobrir se realmente é isso que vocês querem ou se realmente é isso que faz bem ou faria bem para a vida de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.